Boa noite, amigos. Acomodem-se. Vai começar agora uma nova história que merece ser ouvida com calma e muita atenção. O meu marido descobriu que eu estava grávida, olhou para mim com uns olhos frios e disse: "Esse filho não é meu." E depois expulsou-me de casa. Dormi no carro, sem perceber para onde deveria ir a seguir. Mas, pouco tempo depois, recebi a chamada de um advogado. O seu primeiro marido, com quem esteve casada na década passada, faleceu e deixou-lhe toda a sua fortuna, 65 milhões de euros. Mas há uma condição. Boa noite, queridos ouvintes. Daqui fala a Diana. Fico muito feliz por estarem aqui a ouvir esta história comigo. Por favor, subscrevam o meu canal e deixem um gosto neste vídeo. E escrevam também nos comentários de que cidade ou vila me estão a ouvir. Assim poderei ver quão longe chegou a minha história. As pessoas costumam dizer que a morte de um casamento pode sempre ser sentida antecipadamente. Dizem que se sente, mas onde? Nos ossos, no silêncio que se arrasta demasiado tempo ao jantar, na forma como o marido deixa de procurar a tua mão quando vão no carro. Talvez seja verdade, mas quando se ama alguém, aprendemos a justificar essas pausas com qualquer coisa. Cansaço, estresse, uma fase complicada. Eu chamei-lhe todos esses nomes, e isso custou-me quase tudo. E depois, de uma forma impossível, devolveu-me muito mais do que eu alguma vez poderia esperar. O meu nome é Maria Costa. Fui casada com o Diogo Costa durante 6 anos. Vivíamos numa moradia T4, num condomínio fechado e tranquilo na Quinta da Marinha, em Cascais, num daqueles lugares onde os vizinhos acenam uns aos outros desde os portões e a administração do condomínio envia e-mails venenosamente educados a avisar que a relva do jardim está 1 centímetro acima do permitido. Eu trabalhava como arquiteta num ateliê de média dimensão no Chiado, no centro de Lisboa. O Diogo trabalhava no ramo imobiliário comercial. No papel, estávamos muito bem, mais do que bem. Éramos aquele casal para o qual os conhecidos olhavam nos jantares e diziam: "Vejam só onde eles chegaram." Mas o papel sabe mentir. Olhando para trás, o primeiro verdadeiro sinal de alarme surgiu cerca de 14 meses, antes de tudo desabar. O Diogo começou a atender chamadas na garagem. Reparei nisso numa noite em que voltei tarde de uma obra. O carro dele estava estacionado. A luz da cozinha estava acesa, mas a casa estava silenciosa. Encontrei-o entre as prateleiras de ferramentas e o seu velho saco de golfe. O telemóvel estava colado ao ouvido. A voz era quase um sussurro. Ao ver-me, levantou o dedo, como quem diz: "Espera." Depois terminou a chamada, entrou em casa, deu-me um beijo na face e disse que era um problema com um cliente. Eu acreditei. Depois veio a questão do dinheiro. O Diogo sempre geriu a nossa conta conjunta. Concordei com isso logo no início do casamento, porque o horário dele era mais flexível. Mas, por volta da mesma altura, comecei a notar pequenos levantamentos em numerário. 150 euros aqui, 250 ali, sempre em dias de semana, enquanto eu estava no ateliê. Uma noite, ao jantar, perguntei-lhe sobre isso, e ele sorriu com aquele seu sorriso tranquilo. Disse que tinha levado clientes a almoçar, pago parques de estacionamento em Lisboa, pequenas despesas, o costume. "Sabes que me esqueço sempre de pedir fatura com o contribuinte", disse ele. Eu acenei com a cabeça e deixei o assunto morrer. As chamadas continuaram, os levantamentos continuaram, e depois o Diogo começou a fazer mais uma coisa. Começou, como quem não quer a coisa, a perguntar-me sobre o passado, mais concretamente sobre o Antônio. O Antônio Valente foi o meu primeiro marido. Casamos muito novos. Eu tinha 24 anos, ele 31. Divorciámo-nos ao fim de 4 anos. Não por ódio, não houve nenhum escândalo aos gritos, mas por uma compreensão mútua e silenciosa de que nos tínhamos tornado pessoas demasiado diferentes. Não tivemos filhos, nem houve um final dramático. Ele mudou-se para o Porto, fundou uma empresa de software e perdemos completamente o contacto. Eu não falava com o Antônio há mais de 10 anos. Por isso, quando o Diogo de repente começou a mencioná-lo, achei que era apenas curiosidade. "E o que é feito daquele teu primeiro? O rapaz das tecnologias?" perguntou ele, mas não perguntou só uma vez. Foram 3 vezes em 2 meses, cada vez de uma forma diferente. Uma vez a brincar,
outra de passagem, outra com a pergunta escondida no meio de outra conversa. Pensei que fosse ciúme, pensei que fosse insegurança. Coloquei isso numa pasta mental chamada Discutir um Dia na Terapia de Casal e segui em frente. Eu estava de 8 semanas de gravidez quando tudo mudou. Fiz 2 testes de farmácia em casa e depois confirmei com a minha médica obstetra. Estava assustada e feliz ao mesmo tempo. Não andávamos ativamente a tentar ter um filho, mas também não estávamos a evitar, e eu, como percebo agora, achava ingenuamente que eu e o Diogo queríamos formar uma família com a mesma intensidade. Na terça-feira à noite, cheguei a casa com um pequeno saco de presente. Lá dentro estava um bode de bebê com a frase "Futuro Arquiteto" e por baixo, embrulhada em papel de seda, a fotografia impressa da ecografia. Lembro-me de cada segundo do que aconteceu a seguir. O Diogo abriu o saco, olhou para o bode, olhou para a ecografia e pousou ambas as coisas na ilha da cozinha, com aqueles movimentos lentos e precisos de alguém que já tomou uma decisão. Depois, levantou os olhos para mim. Eu não reconheci aquele olhar. Era plano, frio, calculista, e disse as palavras que não esquecerei até ao fim da minha vida. Esse filho não é meu. Eu ri-me. Ri-me mesmo, porque no primeiro segundo achei que ele estava a brincar. O meu cérebro precisava de pensar isso, mas a cara dele não mudou. Ele repetiu-o. Depois disse que sabia que eu o andava a trair. Disse que já desconfiava de mim há meses, e disse que queria que eu saísse de casa naquela mesma noite. Quando tentei falar, quando tentei tocar-lhe, ele recuou como se eu fosse algo sujo em que ele não queria tocar. Por volta das 21h00, eu estava sentada no meu carro, num parque de estacionamento, perto de uma rotunda no Estoril, a uns 3 quilômetros de casa. O saco de presente com o bode de bebê ainda estava no banco do passageiro. Não tinha para onde ir. Não percebia o que acabara de acontecer à minha vida. Fiquei ali sentada às escuras durante muito tempo, a fazer a mesma pergunta repetidamente. O que faz um homem, que esteve felizmente casado durante 6 anos, quando descobre que a mulher está grávida, e por que razão a sua primeiríssima reação é a certeza absoluta de que a criança não é dele? Eu ainda não tinha a resposta, mas, no fundo de mim, uma pequena e fria parte da minha mente já tinha começado a procurá-la. Naquela noite, dormi no carro, mas não como mostram nos filmes. Não encolhida no banco de trás debaixo de uma manta, nem com a cara banhada em lágrimas. Fiquei no banco do condutor com o aquecimento ligado, porque era fevereiro, e o fevereiro em Portugal é traiçoeiro. De dia o sol engana, mas à noite a umidade entranha-se de tal forma que os ossos começam a doer. Não chorei durante muito tempo. Fiquei só sentada. O supermercado à frente ainda estava aberto. As pessoas entravam e saíam com sacos, guardavam as compras na bagageira, discutiam suavemente com os filhos sobre que cereais podiam levar. A vida normal estava a 15 passos de mim, tão perto, mas absolutamente inalcançável. À meia-noite, fiz as primeiras contas. Na minha conta pessoal, tinha cerca de 350 euros. A maior parte das minhas poupanças dos últimos 2 anos tinha sido transferida para a nossa conta conjunta, porque o Diogo dizia que assim era mais fácil gerir os débitos diretos e o crédito habitação. O meu portátil tinha ficado em casa. Ficheiros de trabalho, ferramentas de desenho, notas de projetos. Tudo o que eu fiz nas últimas 3 semanas estava dentro daquela casa. O meu seguro de saúde estava associado à apólice da empresa do Diogo, porque há 2 anos, quando trabalhei a recibos verdes durante uns meses, foi a solução mais prática. Eu estava de 8 semanas, sem seguro de saúde próprio, sem acesso a poupanças e sem a chave da porta, que pelos vistos não me pertencia a mim, mas ao meu marido. E depois percebi outra coisa. O Diogo contava exatamente com isso, que eu não tivesse acesso à informação. Esta ideia chegou de mansinho, sem dramatismos. Rodei a ideia na minha cabeça com o cuidado de quem segura um objeto de vidro frágil. O Antônio Valente, o meu primeiro marido. O Diogo tinha perguntado por ele 3 vezes em 2 meses. Por quê? O Diogo não era um homem sentimental, não sentia ciúmes sem motivo. Ele estudava as coisas, monitorizava-as. 15 anos no ramo imobiliário tinham-no ensinado a ver valor antes de os outros o notarem. Portanto,
Se ele andava a perguntar sobre o Antônio, não era insegurança. Significava que ele tinha descoberto sobre o Antônio algo que eu não sabia. E a única coisa que valeria a pena descobrir sobre um ex-marido, ao fim de tantos anos, era dinheiro. Peguei no telemóvel e fiz o que não fazia há anos. Pesquisei o nome do Antônio Valente no Google. A sua empresa, sediada no Porto, tinha sido vendida a um grande fundo de investimento há 3 anos. O valor do negócio não foi tornado público, mas eu conhecia o comprador, e empresas daquelas não compram miudezas. Apareceram alguns perfis de negócios. Uma página no LinkedIn que não era atualizada desde a venda, e pouco mais. Após o negócio, o Antônio parecia ter desaparecido, silenciosamente. De propósito, fiquei a olhar para o ecrã no parque escuro. O que é que o Diogo sabia? O que é que eu não sabia e há quanto tempo é que ele sabia daquilo? Quase não dormi. Por volta das 6h00 da manhã, conduzi até uma pastelaria que tinha acabado de abrir perto da Avenida da República, em Lisboa. Pedi uma bica e uma torrada, na qual mal toquei. Sentei-me a uma mesa perto da janela e comecei a pensar. Quando os primeiros clientes começaram a entrar para tomar o pequeno almoço, eu já tinha algo que ainda não podia ser chamado de plano, mas que já era um esqueleto de um. Primeiro, tinha de voltar a casa e recuperar os meus documentos. Cartão de cidadão, portátil pessoal e o disco rígido com as cópias do meu portfólio de arquitetura. Aquilo era meu. O Diogo não tinha o direito legal de me impedir de ir buscar as minhas coisas, mas eu conhecia-o bem o suficiente para saber que ele ia tentar. Segundo, antes de fazer qualquer outra coisa, precisava de aconselhamento jurídico. Não um advogado de divórcio, ainda não. Precisava de alguém que me dissesse exatamente onde eu estava, em termos financeiros, quais eram os meus direitos sobre a conta bancária conjunta e se o Diogo podia legalmente mudar a fechadura de uma casa cujo crédito habitação estava em nome dos dois. Eu desconfiava que não, mas queria ter a certeza. Terceiro, precisava de uma consulta médica. Estava de 8 semanas, temporariamente sem seguro, e não fazia ideia de que opções teria no SNS ou no privado naquelas condições. Isso tinha de ser resolvido rápido. E quarto, vinha a parte mais frágil e mais importante. Tinha de descobrir o que o Diogo sabia sobre o Antônio Valente. Porque se ele andava a rastrear a situação financeira do meu ex-marido antes do nosso casamento implodir, então a acusação de traição não foi espontânea, foi uma estratégia. Por que razão inventaria um homem um pretexto para expulsar a mulher grávida de casa? A resposta era repugnante e, ao mesmo tempo, incrivelmente esclarecedora. Porque ele queria afastar a mulher antes que acontecesse algo que lhe desse direito ao que ele queria para si mesmo. Segurei a chávena de café com as 2 mãos e deixei a ideia assentar. Eu não era uma mulher estúpida. Construí a minha carreira a ler plantas estruturais, a identificar elementos de suporte, a perceber onde a pressão levaria ao colapso. Consegui ler esta situação da mesma forma. O Diogo viu que se aproximava um evento financeiro relacionado com o Antônio e tentou excluir-me da equação antes que esse evento acontecesse. A gravidez apenas acelerou o calendário dele. Foi só isso. Mas ele cometeu um erro grave. Fez tudo de forma demasiado rápida e agressiva. Um homem que planeia com cuidado não grita acusações por cima da ilha da cozinha. Ele entrou em pânico. E o pânico deixa rastros. Deixei uma moeda de 2 euros em cima da mesa, vesti o sobretudo e saí para a manhã fria de Lisboa. Senti algo que não esperava sentir. Uma solidez. Não infelicidade, nem insegurança. Apenas solidez. É assim que um edifício se aguenta quando as fundações são bem feitas. Agora eu sabia onde pisava. Sabia quais eram as paredes mestras e quais eram apenas decorativas. Entrei no carro, abri os contactos e encontrei o número da Vera Machado, uma advogada de direito da família com quem me tinha cruzado em 2 eventos profissionais. Tinha o número dela porque uma vez pediu-me para analisar a planta de remodelação do escritório dela. Era um pouco mais das 7 da manhã. Mandei-lhe uma mensagem na mesma. Vera, aqui é a Maria Costa. Preciso de uma consulta o mais urgente possível. Questão familiar grave. Peço desculpa pela hora. A resposta chegou em 11 minutos. Vou desmarcar a minha reunião das 9.
Venha cá estar às 8h45. Respirei fundo, devagar. O plano ainda era só um esqueleto, mas eu sabia que é nos ossos que tudo começa. O escritório da Vera Machado ficava nas Avenidas Novas, no 14. Era o andar de um edifício pelo qual eu já tinha passado centenas de vezes, mas onde nunca entrara. A assistente dela recebeu-me no átrio às 8h40 e acompanhou-me a uma pequena sala de reuniões onde cheirava a café fresco e a papel de impressora. Eu ainda vestia a roupa da véspera. Não tinha tomado banho. Pelo caminho parei numa farmácia para comprar uma escova de dentes de viagem e um pacote de toalhitas. Foi o máximo que consegui fazer. A Vera entrou exatamente às 8h45, pousou um bloco amarelo na mesa e olhou para mim com o olhar calmo e sereno de quem já ouviu coisas terríveis naquela sala e aprendeu a recebê-las, sempre com a mesma expressão inabalável. Conte-me tudo, disse ela, desde o início, e não edite nada. Contei-lhe tudo. Ela tirava notas e não me interrompia. Quando terminei, 22 minutos depois, olhei sem querer para o relógio. A Vera pousou a caneta e cruzou as mãos. Vamos primeiro às questões urgentes, disse ela. A casa tem crédito e está em nome dos dois, correto? Correto. Então, ele não pode legalmente mudar a fechadura nem impedir-lhe o acesso. Se já o fez, vamos avançar rapidamente com uma providência cautelar. Segundo, a conta conjunta. Ele andou a transferir dinheiro ontem à noite. A Maria não sabia. Verifique agora mesmo, ordenou ela, empurrando o seu próprio telemóvel na minha direção. Entrei na aplicação do banco. A conta conjunta tinha 35 euros. Há 2 dias, tinha pouco mais de 25 mil euros. Pousei o telemóvel na mesa. A minha mão estava completamente imóvel, e isso surpreendeu-me. Ele tirou o dinheiro ontem à noite, disse eu. A expressão da Vera não se alterou, mas ela pegou novamente na caneta. Hora das transferências? Fui ver. Sim, 3 transferências, todas entre as 21h47 e as 22h12, cerca de 1 hora depois de ele me ter expulsado de casa, para uma conta que eu não conheço. Isso é dissipação de patrimônio comum, afirmou a Vera, a escrever. Vocês estão casados no regime de comunhão de adquiridos. Temos motivos para avançar com um pedido imediato de congelamento para impedir que o dinheiro desapareça mais. Ela fez uma pausa. Agora, fale-me do seu primeiro marido. Contei-lhe sobre o Antônio, o pouco que sabia e o que tinha pesquisado durante a noite. Ela ouviu com muita atenção. Acha que o seu atual marido descobriu informações sobre o patrimônio ou a herança do seu ex-marido e tentou tirar, lá de cena, antes de acontecer um evento jurídico que a beneficiasse? Disse ela com um tom perfeitamente plano, sem inflexão. Acho que é possível, é mais do que possível. É um motivo coerente. E se for verdade, isso altera drasticamente a forma do vosso processo de divórcio. Ela encostou-se à cadeira. Quando sair daqui, quero que contacte a Ordem dos Advogados ou procure gabinetes especializados em direito sucessório e heranças. Precisa de descobrir se o Antônio Valente deixou algum documento onde o seu nome conste. Um testamento, um fundo, um seguro de vida, onde a Maria seja beneficiária. Sozinha não terá acesso a isso, mas um advogado poderá iniciar os trâmites legais. Eu acenei. O meu cérebro trabalhava quase sozinho. E Maria, registre tudo. Cada mensagem, cada chamada, cada extrato bancário a que consiga aceder. Faça prints e envie tudo para o seu próprio e-mail, não para aquele a que o Diogo tem acesso. Tem algum e-mail antigo, pessoal, que ele não conheça? Tinha um antigo, de antes do casamento. Nunca lhe o dei. Use só esse, rematou a Vera. A partir deste minuto, saí do escritório da Vera às 10 da manhã com uma pasta de documentos, uma lista de ações a tomar e aquilo que me faltara nas últimas 12 horas. Direção. A manhã em Lisboa estava limpa e cortante, um daqueles dias luminosos de inverno onde tudo parece um pouco mais controlável do que realmente é. Sentei-me no carro e comecei a cumprir a lista metodicamente. Enviei os prints do banco para o meu e-mail antigo, fotografei os registros das transferências, redigi uma mensagem para o gestor de conta a alertar para movimentos não autorizados e a pedir o bloqueio de operações até resolução de litígio conjugal.
A Vera tinha me dado as formulações exatas. Depois, contactei a família do Antônio. Eu não falava com eles há mais de 10 anos, mas lembrava-me da irmã dele, a Helena. Durante o nosso casamento, ela sempre tinha sido muito bondosa comigo. Encontrei-a no Facebook. O mesmo apelido, a mesma cara, apenas mais velha. Enviei-lhe uma mensagem privada. Escrevi apenas que era a Maria, a ex-mulher do Antônio, e que tinha motivos para crer que precisava de falar com alguém sobre o patrimônio dele. Escrevi que lamentava o contacto tão repentino. Escrevi que esperava que ela estivesse bem. Ela ligou-me 40 minutos depois. A voz dela era muito baixa. Maria, o Antônio morreu em setembro, um AVC. Tinha 47 anos. Ela fez uma pausa. Os advogados dele andaram à sua procura. Como é que não sabia? Eu disse que não sabia. Disse que a minha situação tinha mudado recentemente. Ela ficou em silêncio por um momento. Ele nunca mais se casou, disse ela, por fim. Às vezes falava de ti. Dizia que eras a única pessoa que nunca quisera nada dele. Nova pausa. O advogado que está a tratar da herança chama-se Dr. Gonçalo Ribeiro. Fica no Porto. Maria, tens de lhe ligar hoje mesmo. Após a chamada, fiquei muito tempo no carro. O Antônio já não existia. Tinha partido há 5 meses, e os advogados dele tinham passado esse tempo todo à minha procura. Naquele momento, toda a geometria dos acontecimentos mudou. Os levantamentos de dinheiro, as perguntas sobre o Antônio, as acusações na terça-feira à noite, o dinheiro desviado da conta comum na hora a seguir a ter me expulsado. O Diogo não desconfiava. O Diogo sabia, e sabia antes de mim. De alguma forma, descobriu a morte do Antônio há meses. Uma notícia, um conhecido em comum, uma pesquisa, na internet. Ele passou meses a fazer cálculos, e quando eu cheguei à casa com a notícia de uma gravidez que lhe arruinava os prazos, ele agiu. Eis o ponto de não retorno. Não foi quando ele disse, esse filho não é meu. Não foi quando estive no parque de estacionamento no Estoril. Foi ali, naquele parque de terra batida perto do Marquês de Pombal, quando compreendi que o meu marido decidiu conscientemente destruir a minha vida com base numa informação que eu nem sonhava existir. Liguei para o escritório do Dr. Gonçalo Ribeiro no Porto. A assistente dele pediu-me para aguardar 4 minutos. Quando o doutor Gonçalo atendeu, a voz dele era cautelosa, profissional e, ao mesmo tempo, visivelmente aliviada. Dona Maria, disse ele, fico muito satisfeito por ter ligado. Temos um assunto da maior importância, relacionado com a estrutura sucessória deixada pelo Sr. Antônio Valente. A senhora está designada como única beneficiária. Da maior importância, quanto? Perguntei eu. 65 milhões de euros, disse ele. Mas há uma condição. 65 milhões de euros. Fiquei muito tempo a mastigar estas palavras no carro, a olhar para o muro de betão à minha frente, como se o universo tivesse decidido dar-me algo de concreto, algo onde a vista pudesse agarrar-se, enquanto todo o meu entendimento da situação se reestruturava. O advogado explicou-me a condição com muito cuidado. O Antônio tinha estruturado o seu patrimônio através de fundos e um testamento muito específico. A maior parte dos ativos, dinheiro da venda da empresa, imóveis, contas de investimento, foi consolidada. A condição para que eu recebesse o dinheiro era mais uma formalidade do que um obstáculo. Eu teria de comparecer pessoalmente no escritório dos advogados no Porto, no prazo de 60 dias, a contar da notificação oficial, assinar documentos de identificação presencial e passar por uma verificação. O Antônio, explicou o doutor Gonçalo, era metódico e desconfiado. Ele incluiu essa cláusula de propósito para evitar as tentativas de burla que sempre surgem à volta de grandes fortunas. Queria que eu fosse pessoalmente, porque acreditava. A verdadeira Maria aparecerá. Uma pessoa a fazer-se passar por ela não se submeterá a este nível de escrutínio. Ele atualizou o testamento 8 meses antes de falecer, informou Gonçalo. A senhora estava lá desde a primeira versão, mas após os pagamentos finais da venda da empresa, o montante aumentou consideravelmente. A existência dessa estrutura era de domínio público? Perguntei. Uma pequena pausa. O facto de existir uma sociedade holding pode, por vezes, ser deduzido indiretamente em registros comerciais. As condições concretas não eram públicas,
mas uma pessoa com recursos, motivação e noção daquilo que procurava poderia, teoricamente, chegar lá. Ele voltou a calar-se. Há algum motivo específico para me perguntar isso? Sim, há, respondi. Contei-lhe rapidamente sobre o Diogo, as datas e o dinheiro desviado da conta na noite em que ele me atirou para a rua. O Gonçalo ficou em silêncio até ao fim. Quando terminei, disse: Dona Maria, recomendo vivamente que encarregue a sua advogada de assegurar que qualquer herança que receba seja registrada como bem próprio e incomunicável, depositada numa conta a qual o seu marido não tenha qualquer acesso legal. Sendo que formalmente ainda está casada em comunhão de adquiridos, os bens herdados não se comunicam, mas a estrutura legal na fase de divórcio é crítica. Eu percebo, disse eu. Já estive com a minha advogada hoje de manhã. Muito bem, respondeu ele. Venha ao porto o mais rapidamente possível. 4 dias depois, apanhei o Alfa Pendular para o porto. A Vera tinha agilizado o congelamento da conta bancária conjunta. O juiz deferiu a providência cautelar em 48 horas. Além disso, ela enviou uma carta formal ao advogado do Diogo, exigindo o meu direito de entrada na nossa casa de morada de família para a recolha de bens pessoais. Quando regressei à moradia em Cascais, ia acompanhada por um agente de execução e a PSP. O Diogo estava lá. Ficou encostado ao batente da porta da cozinha a ver-me empacotar as coisas. No rosto tinha uma expressão que eu nunca vira antes. Nem raiva, nem desprezou. Uma espécie de vazio calculista, típico de quem está mentalmente a recalcular as probabilidades. Não disse nada. A mãe dele, a dona Leonor, também lá estava. Estava sentada à mesa da cozinha, de braços cruzados, e os seus olhos seguiam cada objeto que eu colocava nas caixas. A dona Leonor tinha 71 anos, era baixa, tinha o cabelo branco perfeitamente cortado e aquela postura de avó afável que ela usava da mesma forma que um pescador usa o isco. Ela nunca gostou de mim. Percebi isso logo no nosso primeiro Natal, mas nunca o mostrava de forma direta. Manifestava-o com pequenos ajustes, na forma como perguntava sobre o meu trabalho com um espanto ligeiramente exagerado face às minhas respostas. Na forma como concordava sempre com a versão do Diogo quando contávamos histórias juntos. Há muito que eu sabia. Era ela o motor de muitas das ideias dele. O Diogo não era parvo, mas era um homem que precisava de uma mulher para lhe afiar o intelecto. A dona Leonor fez isso durante toda a vida dele. Quando peguei na última caixa, ela falou pela primeira vez. Estás a cometer um erro, Maria, disse ela, com a voz agradável de quem dá um conselho sobre uma receita de culinária. Levantei a caixa e não respondi. Assinei os documentos no porto numa quinta-feira, o escritório do doutor. Gonçalo Ribeiro ocupava os 2 últimos andares de um edifício na Avenida dos Aliados, com janelas imensas viradas para a cidade. A assistente dele ofereceu-me água e aquela cortesia cautelosa e profissional que as pessoas exibem quando sabem de que valores se está a tratar. O procedimento durou 4 horas. Confirmação de identidade, verificação de documentos, confirmação jurídica do meu estado civil e do meu antigo divórcio com o Antônio. O Gonçalo conduziu-me por cada página. Os fundos seriam transferidos de forma faseada. O primeiro pagamento, cerca de 6 milhões de euros, cairia no prazo de 30 dias. O remanescente ao longo de 18 meses, à medida que os diferentes ativos fossem liquidados. Na sexta-feira à noite, já estava de volta a Lisboa. No sábado de manhã, o telemóvel tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Uma voz masculina, plana e com um tom demasiado casual, disse: Maria, daqui é um conhecido do Diogo. Quero só dar-lhe um aviso de amigo. As pessoas que fazem o que a Maria está a fazer, por vezes, deparam-se com complicações na profissão, no meio social. A senhora é arquiteta, tem uma cédula, uma reputação. A reputação profissional é fácil de arruinar. Pausa. Talvez devesse pensar se é mesmo por este caminho que quer ir. Eu estava de pé na cozinha do apartamento da minha amiga, que me tinha acolhido temporariamente. A Inês tinha me oferecido o quarto de hóspedes. Segurei o telemóvel junto ao ouvido e pensei no quão assustada deveria estar a sentir-me naquele momento. Vou começar a gravar esta chamada agora mesmo, disse eu. Qual é o seu nome? A chamada caiu
Liguei a Vera e depois ao Gonçalo. Ambos confirmaram o mesmo. Uma ameaça à reputação profissional, feita por telefone por um terceiro desconhecido, presumivelmente a mando de uma das partes num litígio ativo, criava para o Diogo um risco legal colossal. A chamada entrou no meu telemóvel. Os metadados ficaram registrados na operadora. Na segunda-feira à tarde, a Vera avançou com uma queixa-crime por coação e perseguição. Na terça, o advogado do Diogo, um homem chamado Salvador Pinto, que eu nunca tinha visto pessoalmente, mas cujo nome constava em cada documento, ligou a Vera e sugeriu discutir uma abordagem mais construtiva. Depois da conversa, a Vera ligou-me. Havia uma contida satisfação na voz dela. Eles achavam que a Maria não ia ter apoio jurídico decente, disse ela. Achavam que ia andar à deriva. Eu sei, respondi. Eles vão tentar mais qualquer coisa. Descanse uns dias. Coma, durma. Vai precisar de resistência para o que aí vem. E foi o que fiz. Durante 3 dias, quase não fiz nada. De manhã, passeava pelo Jardim da Estrela. Comprava sopa numa pequena tasca perto da casa da Inês e tentava ler um romance que andava a adiar há 2 anos. Deixei que o meu corpo fizesse o seu trabalho silencioso, gerar uma pessoa dentro de mim. A primeira consulta com a nova médica, agora usando o meu próprio seguro de saúde, que a Vera me ajudou a ativar, foi na quarta-feira. Os batimentos cardíacos estavam fortes, estava tudo onde devia estar. Depois da consulta, fiquei no carro no estacionamento da clínica e pela primeira vez em 2 semanas senti algo parecido com paz. Não durou muito, mas enquanto durou, foi genuína. A nova jogada surgiu na quinta-feira, 10 dias após a queixa por coação. O advogado do Diogo enviou uma carta formal propondo um acordo de mediação. Anexa a ela, de forma nada inocente, vinha uma proposta financeira. O Diogo aceitava não dificultar o divórcio, desistia de qualquer reivindicação sobre a conta conjunta congelada e, conforme estava redigido na carta, repudiava generosamente quaisquer pretensões sobre a herança do Porto, admitindo tratar-se de um bem próprio. Em troca, eu teria de retirar a queixa por coação, aceitar uma cota reduzida dos bens comuns da casa e assinar um Acordo de Confidencialidade, NDA, proibindo-me de debater as circunstâncias da separação com terceiros. Li a carta 2 vezes e depois liguei a Vera. Ele está a tentar comprar o seu silêncio, disse ela logo de imediato. O acordo de confidencialidade diz tudo. Ele não quer saber da divisão do dinheiro da casa. Ele está preocupado com o que a Maria sabe e com o que pode vir a dizer. O facto de ele andar a bisbilhotar a herança do Antônio antes de a expulsar de casa é um padrão de comportamento que, se for parar ao tribunal e se tornar público, vai arrasá-lo, profissional e socialmente. Ele trabalha no imobiliário comercial de luxo. A reputação é tudo. Ela fez uma pausa. Para além disso, a proposta é financeiramente ruinosa para si. Tendo em conta os anos de casamento e o desvio de capital, a sua parte na partilha será certamente superior ao que eles oferecem. Então, rejeitamos, disse eu. Rejeitamos, confirmou ela. E sem contraproposta. Isso vai mostrar que a Maria não procura um meio termo. Exige a prestação de contas total. E assim foi. Não vou fingir que a proposta não mexeu comigo. Há sempre uma versão de nós próprias, que é a versão cansada, grávida, que vive num quarto de hóspedes, incerta quanto ao futuro. Ela olha para os números num papel música e pensa: e se isto chegar? E se eu assinar, pegar no dinheiro e for começar de novo num sítio qualquer, em paz? Certa tarde, passei uns 40 minutos sentada no sofá da Inês, com essa versão de mim mesma e uma chávena de chá, enquanto a chuva de Lisboa batia nos vidros. Depois arrumei-a de lado, porque a proposta não era para me ajudar, era para proteger o Diogo. E como eu desconfiava, era ainda mais para proteger a dona Leonor, porque alguém passou meses a investigar a herança do Antônio Valente. O Diogo, com toda a sua mente calculista, não trabalhava sozinho. Ele geria imóveis, fechava contratos de arrendamento, mas aquela pesquisa paciente sobre a vida financeira do ex-marido da mulher, levada a cabo durante meses sem que eu suspeitasse de nada, exigia alguém em quem ele confiasse cegamente. Alguém com tempo, com motivos e quase sem riscos.
A mãe dele sentada à mesa da cozinha quando fui buscar as minhas coisas. A mãe de braços cruzados e olhos que tudo registravam. Liguei a Helena, a irmã do Antônio, e fiz-lhe uma pergunta cuidadosa. Teria alguém contactado com ela ou com a família nos meses após a morte do Antônio, fazendo perguntas sobre a herança ou sobre mim? A Helena hesitou. Ligou uma mulher, disse ela finalmente. Para aí uns 2 meses após a morte do Antônio. Disse que era jornalista. Falou num artigo sobre o setor das TI. Perguntou se o Antônio tinha deixado grandes doações ou fundações no testamento. Na altura não dei importância. Disse que não sabia de pormenores. Pausa. O indicativo era de Lisboa. Foi o suficiente. A Inês era minha amiga desde o tempo do mestrado no técnico, onde nos conhecemos num seminário sobre estruturas. Descobrimos que partilhávamos a mesma opinião sobre cafés mal tirados e boa arquitetura. Era prática, engraçada e possuía um sentido de lealdade que se expressava em ações, não em grandes discursos. 12 horas depois de lhe ter ligado, entregou-me a chave suplente de casa sem fazer uma única pergunta e disse: "É muito simples. Ficas o tempo que for preciso." Naquela noite, ela chegou do trabalho e encontrou-me à mesa, inundada de papéis. Cozeu uma massa rápida, serviu-se de um copo de vinho, pôs-me um copo de água, sentou-se à minha frente e disse: "Diz-me em que ponto estamos." Contei-lhe tudo. A herança, o acordo, a chamada com a ameaça, a informação da Helena sobre a jornalista de Lisboa. A Inês ouvia da forma como sempre o fazia, sem interromper, a olhar-me nos olhos. Quando terminei, ficou calada um bocado. "Portanto, a mãe descobriu da herança antes de o Diogo te pôr na rua", constatou. "Acho que sim. E o plano era verem-se livres de ti antes de a herança se concretizar, para não teres margem de manobra ou partilhas. Só que tu já eras beneficiária direta. A eles, no limite, o que lhes importava era despachar-te rápido com o mínimo possível do que era vosso enquanto estavas no escuro." "Eu sei", disse eu. "Acho que calcularam mal as coisas. Se calhar achavam que o Antônio me ia deixar uma ninharia ou que o grosso ia para a família. Não me parece que tivessem noção da escala. E quando perceberam, entraram em pânico", rematou a Inês. "Exato. E depois engravidei. Isso lixava-lhes os prazos todos de um divórcio limpo. E o Diogo decidiu agir mais com a pressa do que com a cabeça." A Inês deu uma garfada na massa. "E o que precisas de mim, possivelmente como testemunha?" "Talvez", respondi. "Alguém que ateste em que estado eu cheguei aqui. A cronologia é importante para os advogados." "Garantido", disse ela sem hesitar. Olhei para ela através da mesa. Lá fora, a chuva amainava. A noite em Lisboa tem às vezes uma luz amarelada e difusa, muito peculiar, que sabe ser gentil com quem está exausto. Nas últimas 3 semanas eu andava a aguentar-me por fios, e qualquer gentileza, mesmo a de um candeeiro de rua, era sentida. "Obrigada", disse-lhe. Ela fez um gesto com a mão. "Não me agradeças." No outro extremo da grande Lisboa, numa casa em Cascais, o Diogo e a dona Leonor observavam. Eu sabia que observavam e sabia que o próximo passo não seria através de cartas de advogados. Tinha razão. Apareceram no domingo, mas não juntos. Primeiro veio a dona Leonor, e eu devia ter reconhecido isso logo como uma tática. Ela ligou para o número da Inês, que eu nunca lhe tinha dado. O Diogo, de algum modo, conseguiu descobri-lo. Ligou às 10:00 e perguntou se podia passar lá só para falar. Disse: "Por favor." Eu nunca a ouvira dirigir-me essa palavra. Pensei durante 30 segundos. Depois disse: "Sim." Recusar não me traria nenhuma vantagem, mas o encontro poderia dar-me informação. Chegou às 11 horas com uma caixinha de areias de Cascais feitas em casa. Este gesto estava tão milimetricamente calculado para transmitir uma aura inofensiva que quase senti uma admiração mórbida. Sentou-se na sala da Inês, recusou o chá e inspecionou o apartamento com aquele ar de quem cataloga tudo, fingindo que não está a catalogar nada. "Quero pedir desculpa", começou ela, pelo Diogo, pela forma como tudo aconteceu. Eu estava sentada à frente dela e mantive-me em silêncio. "Ele entrou em pânico", prosseguiu. "Anda sob uma enorme pressão por causa dos negócios. E quando disseste que estavas grávida, ele pura e simplesmente reagiu mal. Ele reconhece o erro. Está de rastos
Ela cruzou as mãos. Maria, isto não tem de ser aquilo em que se transformou. Tu e o Diogo têm 6 anos de vida em comum e agora têm um filho a caminho. Ela deixou as palavras pairarem. Uma criança precisa do pai, de uma família estruturada. Pensa no que estás a fazer a esta criança ao agir assim. Aí estava, puro, silencioso e a apontar diretamente ao coração. E a herança? Perguntei eu. Pausa de meio segundo. Tão curta que passaria despercebida se eu não estivesse à espera dela. Isso é uma questão familiar tua, pessoal, disse ela com suavidade. Não tem relação com o vosso casamento. Dona Leonor, avancei. Quem foi que ligou para a irmã do Antônio e disse que era jornalista? Algo relampeou no rosto dela. Rápido, contido, e desapareceu num segundo. Não percebo do que estás a falar. Acho que percebe perfeitamente. Ela reajustou-se. O tom maternal regressou numa nova frequência. Maria, eu peço-te, como avó do teu futuro filho, para e pensa no que andas a destruir. O Diogo está disposto a começar do zero, a ir a um terapeuta de casal, a reconstruir a confiança. A única coisa que ele pede é que metas de parte essa outra questão legal. Isto está a afetar-lhe os negócios. Há clientes, reputação. Ele quer que desistas da queixa e que assines o acordo. Ele quer é calar a mulher. Rematei eu. Fiquei muito tempo a olhar para ela. 71 anos. Cabelo branco irrepreensível. Uma caixa de bolinhos na mesa de centro. Uma mulher que passara a vida a entender que o tom maternal era uma ferramenta, a paciência, uma arma, e que a melhor forma de controlar a situação era parecer sempre a parte mais razoável. Dona Leonor disse, eu sei das transferências bancárias, sei das pesquisas sobre a herança do Antônio e sei da chamada para a Helena Valente. A minha advogada tem conhecimento da chamada. O tribunal já deferiu a providência cautelar em como o Diogo dissipou os nossos fundos. Levantei-me. Diga ao Diogo que a resposta é não e que foi sempre não. E diga-lhe mais. Se alguém voltar a ameaçar testemunhas, a minha advogada, os meus patrões ou a minha médica, entraremos com novas ações em tribunal até ao final da semana. A ternura da Dona Leonor evaporou-se, não de forma gradual, mas instantânea, como um ecrã que se desliga. O rosto por baixo era diferente, seco, exato, calculista. Estás a arranjar um inimigo? Ameaçou ela. Eu já tenho um, respondi, mas prefiro saber bem quem ele é. Ela levantou-se, pegou na caixa dos biscoitos e caminhou para a porta. Antes de sair, virou-se e disse algo que não eu esperava, não como ameaça, mas como uma promessa. Uma voz monótona e gélida. Não fazes ideia com quem te meteste. Ela saiu. Depois da porta se fechar, fiquei no meio da sala da Inês e reparei que as minhas mãos tremiam ligeiramente. Não era de medo. Ou não só de medo. Era a reação fisiológica do corpo a um controlo brutal e prolongado. O corpo deita cá para fora aquilo que o rosto foi proibido de mostrar. Eu estava com medo, sim. Mentiria se dissesse que não. A Dona Leonor não era pessoa para fazer ameaças em vão. Tinha recursos, contactos, 60 anos de manipulação refinada. Tinha criado o Diogo, o que significava que passara décadas a aprender a encontrar os pontos fracos das pessoas para carregar neles. Mas reparei noutra coisa. O medo não me fazia recuar. Fazia-me querer pôr um ponto final naquilo tudo. Lembrei-me de algo que o meu pai me dizia quando eu era miúda. Ele era engenheiro civil, prático e meticuloso. Uma vez disse-me, Maria, os edifícios só desabam quando não foram projetados para a carga real que vão levar. Referia-se a edifícios, mas com o tempo percebi que era muito mais do que isso. Eu fui projetada para suportar uma carga bem maior do que a que o Diogo e a mãe dele tinham estimado. Liguei a Vera e relatei-lhe a visita da Dona Leonor. Tinha gravado a conversa no telemóvel. De acordo com a lei em Portugal, o participante numa conversa pode registrar se essa gravação for usada de forma estrita para salvaguardar direitos em processo judicial, especialmente em contextos de ameaça. A Vera ouviu a gravação e disse, muito baixinho, perfeito, música. Liguei ao Gonçalo Ribeiro no Porto e pus-lhe ao corrente. Ele confirmou que a primeira transferência do fundo do Antônio
Já estava na fase terminal através da sociedade gestora e estaria disponível na minha nova conta pessoal dentro de uma semana. Depois, sentei-me e anotei tudo no pequeno bloco onde apontava datas, conversas e passos a dar. No topo da folha, escrevi: "Eles têm medo. O medo é útil", e sublinhei a vermelho. A tentativa de conciliação final, já com a ação de divórcio litigioso a decorrer, ficou marcada para uma terça-feira de março. 3 semanas antes, a Vera metera um requerimento em tribunal a exigir a exibição de documentos, extratos financeiros, e-mails e histórico informático dos últimos 24 meses. O advogado do Diogo contestou tudo e mais alguma coisa. O juiz indeferiu quase todas as contestações deles. O quadro que os documentos começaram a pintar não era surpreendente, mas era avassalador em detalhe. O Diogo tinha feito a primeira pesquisa no Google sobre o Antônio Valente em abril do ano passado. Essa busca foi recuperada do histórico do portátil da empresa dele, que o Salvador Pinto, o seu advogado, tentou impedir que entrasse no processo, sem sucesso. O Diogo tinha visitado 3 sites, um portal financeiro focado em transações de TI, o LinkedIn do Antônio, e o site de uma sociedade de advogados do Porto, cujas páginas explicavam em detalhe as estruturas de trusts e holdings familiares que o Antônio usava. Os registros telefônicos da Dona Leonor, obtidos por ordem judicial que a Vera lutara 15 dias para conseguir, mostravam uma chamada de 17 minutos para o número da Helena em novembro, 4 meses após a morte do Antônio. Era a tal chamada da jornalista. O mesmo registro revelava 11 chamadas seguidas entre a Dona Leonor e o Diogo nas 72 horas antes de ele me ter atirado para a rua. Havia ainda um e-mail reencaminhado pelo Diogo para o Salvador Pinto. Nele, o Diogo dizia textualmente que precisava de resolver a situação em casa antes que os advogados do Porto chegassem a M. O e-mail estava datado da quinta-feira anterior à terça-feira em que me expulsou. Ele soube com dias de antecedência. Planeou tudo. A reunião de conciliação decorreu na sala da Vera, no mesmo lugar onde meses antes ela empurrou o telemóvel e me disse para olhar para a conta conjunta. Haviam passado 4 meses e o mundo era outro. O Diogo estava sentado à minha frente pela primeira vez desde aquela noite na cozinha. Usava um fato cinzento escuro. O rosto estava contido, rígido, a cara de quem foi treinado para não revelar nada. Os primeiros 40 minutos foram só processuais. O Diogo respondia num tom monótono, com frases feitas e com a disciplina de quem ensaiou. Não me recordo, desconheço. Depois, a Vera puxou do e-mail. Ela imprimiu-o em letra garrafal numa folha A4 e deslizou-o sobre a mesa em silêncio, como um jogador de pôquer que atira a cartada final. O Diogo olhou para o papel. A postura dele mudou, quase imperceptivelmente, mas eu passara 6 anos a aprender a ler o corpo daquele homem. "Diogo", disse a Vera, "reconhece este e-mail? Parece enviado do meu endereço. Foi o Diogo que o escreveu? Possivelmente. No e-mail disse que os advogados do Porto vão chegar a M. Quem é a M? O Salvador Pinto protestou na hora. A Vera reformulou a pergunta. O Diogo disse que não se lembrava. "Diogo", insistiu a Vera, "antes do dia 14 de outubro, o senhor tinha conhecimento de que a sua esposa figurava como beneficiária nas estruturas sucessórias do senhor Antônio Valente?" O silêncio durou 4 segundos. Eu contei-os. Tive acesso a certas informações que sugeriam isso. Sim ou não, Diogo? O Salvador Pinto pousou a mão no braço do Diogo. O Diogo engoliu em seco. "Recuso-me a responder a isso. A recusa em responder ficará a constar da ata", declarou a Vera, com a precisão letal de quem estava à espera apenas desse momento. O Diogo olhou para o Salvador Pinto. Entre os dois cruzou-se um olhar longo. Uma conversa inteira feita apenas com os olhos. E foi aí que eu vi, em tempo real, o Diogo perceber que a estrutura que ele tinha erguido não aguentou o peso. Não ruiu com estrondo. Abateu. Como quando um pilar cede, primeiro devagar, depois de uma vez. Ele olhou para mim. Eu achei que fosse sentir algo esmagador nesse instante. Satisfação, ódio, tristeza ou uma mistura tóxica disso tudo. Mas não senti nada do que descrevi. Senti apenas uma clareza absurda.
a paz de espírito quase sem peso de alguém que se encontra de pé num edifício construído pelas suas próprias mãos e que sabe de cor que paredes irão resistir ao temporal. Olhei-o nos olhos e não disse palavra. Foi ele quem baixou a cabeça primeiro. No elevador, enquanto descíamos para a rua, a Vera disse: "Ele vai propor um acordo de partilhas antes de irmos a julgamento." "Eu sei", disse eu. As portas abriram-se. Saímos para a tarde de março. O céu estava desimpedido. A luz caía de forma tão nítida que Lisboa parecia, por breves instantes, uma cidade que já tinha encerrado o inverno. "Maria", chamou a Vera. "Como é que se sente?" Pensei honestamente na pergunta. Doíam-me as costas. Estava exausta. Sentia falta de ter uma casa só minha. E também sentia, de uma forma que nunca esperei, que o medo tinha desaparecido por completo. "Estou bem", respondi. "Estou mesmo bem. É maior que... O Diogo cedeu ao acordo global 11 dias após aquela reunião. Na prática, não teve escolha. O documento tinha 23 páginas. O Diogo abdicava permanentemente de invocar qualquer tipo de direito sobre a herança do Antônio. Declarava perante notário e tribunal tratar-se de bens próprios meus e era obrigado a devolver os 25 mil euros transferidos abusivamente, com juros moratórios. Pelo acordo de divórcio, fiquei com 60% dos bens comuns que constituíamos a casa em Cascais e algumas contas. Considerando a sua má-fé processual na ocultação de bens, foi o preço. Não houve acordo de confidencialidade. Não assinei nada que me obrigasse a calar a boca. A paternidade foi confirmada através de um teste de ADN fetal às 12 semanas. O Diogo era o pai biológico. O resultado desse exame foi anexado aos autos de regulação das responsabilidades parentais. Música. Estava provado, preto no branco, que ele mentiu deliberadamente desde o primeiro segundo. Espero que ele tenha lido essa folha com muita atenção. A primeira transferência da estrutura do Antônio caiu numa quarta-feira de manhã, em meados de abril. Eu estava na cozinha da Inês quando a notificação do banco me iluminou o ecrã. Fiquei a olhar para o número durante vários minutos. Imóveis. Depois mandei uma mensagem a Inês. O dinheiro entrou. Ela respondeu com 3 pontos de exclamação e uma palavra: Maria. Liguei a Helena Valente e disse-lhe que a parte legal do meu divórcio estava resolvida. Ela ficou calada um momento. O Antônio ia ficar feliz, disse ela. Ficava mesmo. A escritura do divórcio final foi assinada na quinta-feira seguinte. Ele nem sequer olhou para a minha cara. O casamento acabou ali. Enquanto eu voltava para casa pelo meio do trânsito da A5, a minha filha mexeu-se dentro de mim pela primeira vez. Um movimento pequeno, mas decidido, como uma mão a bater de leve numa porta. Estou aqui, disse ela na linguagem dos que ainda não nasceram. Eu sei, respondi em pensamento. Eu também. O nome dela é Alice. Nasceu numa terça-feira de julho, no Hospital da Luz, com 300 quilogramas, os olhos escuros do pai e, como já toda a gente diz, a minha teimosia. Hoje, enquanto escrevo isto, ela tem 8 meses e está sentada numa espreguiçadeira à minha esquerda, a estudar os próprios pés com uma cara muito séria. Vivemos na casa que comprei em Oeiras. Aqui a luz é muito melhor do que na casa de Cascais. E tem um jardim enorme de que estou a aprender a cuidar com o tempo. O meu ateliê de arquitetura tem agora 7 clientes fixos. O meu nome está gravado na placa à entrada da porta. Isso significa mais para mim do que consigo exprimir em palavras. A oferta do Antônio mudou as regras daquilo que é possível para nós. Eu não finjo que não é verdade, mas esforcei-me ao máximo para não permitir que o dinheiro mudasse quem eu sou. Continuo a ser eu a rever os pormenores dos meus projetos. Continuo a ligar a minha mãe aos domingos para saber dela. A empresa do Diogo sofreu um duro golpe no ano a seguir ao divórcio. O acordo obrigou-o a liquidar alguns ativos à pressa, e o mercado português não foi simpático com os agentes que demonstram fragilidade financeira. Ele cumpre o regime de visitas da filha sem grandes conflitos. É o pai da Alice. O que quer que ele me tenha feito, isso é um facto inegável. E eu tento, nem sempre de forma perfeita, sobretudo nos dias em que a raiva ainda aperta, separar as águas. Nunca mais troquei uma palavra com a dona Leonor desde o dia em que ela saiu da casa da Inês com as suas areias de Cascais.
Não creio que isso vá mudar. A Inês casou-se há 3 meses. Fui ao casamento. A Alice estava no marsúpio e desatou a chorar baba e ranho a meio dos votos. A Inês faz questão de me lembrar desse episódio para o resto da vida. A Helena veio a Lisboa na primavera. Trouxe-me fotografias do Antônio daqueles anos finais, em que eu já não fazia parte da vida dele. Numa delas, está a usar um casaco de montanha, tendo como pano de fundo a Serra do Gerês. Noutra, sentado num passadiço perto do Douro de blusão amarelo, a semicerrar os olhos para o sol, com uma paz no rosto que eu nunca lhe vi quando fomos casados. Fico contente que ele tenha tido aqueles anos de paz. Ele dizia sempre que tu eras a pessoa mais construtivamente honesta que conhecera na vida, confidenciou-me a Helena. Fiquei muito tempo a olhar para a fotografia. Eu sei, respondi. Tentei sempre ser assim. De manhã cedo sento-me no alpendre das traseiras e penso na cadeia de acontecimentos que me trouxe até aqui. Aquela terça-feira fria de fevereiro. O parque no Estoril, a mesa na pastelaria de madrugada, a sala de reuniões no 14 grau, andar das avenidas novas. Enquanto tudo isso estava a acontecer, não me sentia como a heroína de um arco narrativo com um sentido épico. Sentia-me, antes, presa dentro de um edifício, a desmoronar, a tentar apalpar desesperadamente as paredes que pudessem segurar o telhado. E as paredes aguentaram. Música, quando a Alice tiver idade suficiente, vou contar-lhe tudo. Não como um alerta aterrador sobre o mundo, mas como uma prova de resistência. Estás a ver? Dir-lhe-ei. Vê com atenção o que é que não se quebra. Se esta história me ensinou alguma coisa, foi uma premissa muito simples. As pessoas que tentam diminuir-te contam sempre com uma falha, que tu não saibas o teu próprio valor. O Diogo contou com o meu pânico, a dona Leonor contou com a minha solidão. Ambos erraram nas contas. Saibam o vosso valor, registrem tudo, encontrem a vossa Inês e nunca, mas nunca, assinem nenhum papel que vos obrigue a abdicar da vossa voz. O que é que fariam se vissem sozinhas no carro naquela noite gelada de fevereiro? Escrevam nos comentários. Quero muito ler as vossas opiniões. Se esta história tocou o vosso coração, partilhem-na. Talvez alguém hoje precise desesperadamente de a ouvir. E se também acreditam que a justiça por vezes tarda, mas acaba sempre por encontrar o caminho certo, digam-me como reagiriam se estivessem no lugar da Maria. Deixem um gosto neste vídeo, subscrevam o canal e ativem as notificações no sininho para não perderem as próximas histórias sobre família, traição, força e o direito absoluto de mantermos a nossa dignidade. Obrigada por terem estado aí.